Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui reunidos para mais um Cine Debate. Esse Cine Debate muito especial, que eu estou com uma colega aqui, que eu já já vou passar a palavra para ela se apresentar. Mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao professor Arthur pela oportunidade de estar aqui em mais um Cine Debate, junto com o Fora da Sala de Aula. Para quem não me conhece, eu me chamo Alan. Eu sou membro do Fora da Sala de Aula, também sou mestrando em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ. O Cine Debate ele acontece um mês sim, um mês não. E esse mês a gente vai fazer um Cine Debate super especial, o filme. Vocês já conhecem, já viram na divulgação, é o Doador de Memórias, é um filme de 2014, dirigido pelo Philip Noyce, tem toda uma inspiração em uma obra literária do mesmo nome, e a gente vai fazer algumas articulações desse filme inspirados nas discussões que nós temos na disciplina de Estado e Sociedade, organizada pelo professor Arthur Ferreira e pela professora Adriana Almeida. Essa disciplina ela ocorre aos sábados, é uma disciplina eletiva do programa de mestrado e doutorado da FFP. E, feita essa apresentação, eu vou falar aquilo que todo mundo que já viu um vídeo na internet sabe. Eu sei que você já sabe do que eu vou falar agora. Por favor, deixe o seu like, deixe o seu amei, compartilha com o coleguinha, porque o nosso objetivo principal é socializar pedagogias, socializar discussões relevantes para as pessoas. É por isso que esse material está na internet. Então, por favor, compartilhe com uma pessoa que acha que esse filme é interessante, que essa discussão que a gente vai traçar aqui é interessante, e eu tenho convicção de que será, até porque não estou com qualquer convidada para este Cine Debate, para Cine Debater comigo. Então, eu vou passar a palavra para minha colega se apresentar. Então, por favor, quem é você que está conosco hoje? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariá, sou mestranda também, né? Colega aí de classe, junto com o Alan. Trabalho com educação profissional, né, há bastante tempo, então essa é a minha pesquisa também, né? Eu estudo educação profissional, a relação das juventudes com o trabalho. Né? Sou orientanda do Carlos Soares Barbosa, né? Meu professor aí, meu orientador nessa aventura que é o mestrado, né? Que começou esse ano. Estou gostando bastante dessa experiência, gostando muito de aprender, né, um pouco mais sobre outros olhares, né, tudo que tem a ver com essa relação da juventude com a educação, com o trabalho, e aí passando pelas políticas públicas, né? Lá no Juvente, o grupo de estudos aí liderado pelo Carlos, a gente usa o materialismo histórico dialético, né? O que torna essa discussão ainda mais interessante. A gente vai lá na história, vai e volta. A gente tem também aí um tempo presente, né? Viver em 2023 no Brasil também dá bastante caldo para essa discussão. Acho que é isso. Acho que essa sou eu nesse momento, Alan. Não, assim, e é muito legal estar contigo aqui, Maria, porque a gente tem passado aí por esses desafios do mestrado, tem sido uma experiência bem bacana para a gente. E o mestrado, ele tem sido um cenário de muitas oportunidades, né? Da gente poder trocar experiências sobre as nossas pesquisas, também trocar bibliografias, e, em, em especial, nessa disciplina que eu e a Maria nós estamos fazendo juntos nesse momento, que é a disciplina de Estado e Sociedade, a gente tem tido a oportunidade de revisitar alguns clássicos em uma bibliografia que vai desde o Maquiavel até mesmo as produções dos nossos professores também, que estão na ementa. Enfim, a gente foi passando por alguns clássicos para discutir justamente essa relação de Estado e sociedade que permeiam basicamente todas as pesquisas desse programa que trabalha com processos formativos e desigualdades sociais. E aí, Maria, aí para a gente começar a debater, vamos falar um pouco sobre essa obra primeiro, né? Você já conhecia o filme Doador de Memórias? Como que esse filme apareceu para você? O que que você teve assim de impressões iniciais do filme?
Eu até me surpreendi, Alan, porque é um filme de 2014, né? Uhum. E eu não tinha assistido, né? Enfim, nunca tinha tido contato, assim, né? Apesar de ter atores conhecidos, né? Bastante conhecidos, mas não sei por quê. Na época da estreia dele e tal, eu não me lembro, assim, de ter conhecido esse filme antes, não. Eu vi mesmo às cegas e aqui pensando, né, para conversar com você, pensando nesse debate. E é um filme assim que ele traz muitas metáforas interessantes, ele traz todo um efeito visual também, que ele é bem metafórico, e ele está inserido, no meu ponto de vista, nessas discussões com relação a esses mundos utópicos, distópicos, e como você bem estava trazendo na sua fala, que em 2023 parece que está cada vez mais atual, né? Pensando na tecnologia, nos mecanismos de poder, nos aparelhos do Estado, nos aparelhos que a sociedade vai construindo, por vezes para se blindar e para viver em mundos utópicos ou mundos construídos como perfeitos, né? Tá aí, por exemplo, discussões que a gente vai ter e vai continuar tendo daqui para frente com relação a metaverso e outros universos que vão existindo. E a nossa obra, né, ela fala de um universo específico, de uma realidade específica, que é assustador o quanto às vezes ela conversa com a nossa realidade de sociedade, o como ela às vezes conversa com as perspectivas de Estado e os problemas que esse Estado tem lidado na atualidade. E nessa disciplina, que nós estamos falando de Estado e Sociedade, como eu comentei, estamos lendo os clássicos. E aí, Maria, eu queria até te perguntar, para fomentar o nosso debate com relação ao filme, o que desses clássicos que nós temos lido na disciplina, você consegue observar no filme como algo, tipo assim, caramba, esse trecho aqui remete muito àquele argumento utilizado por esses autores clássicos. Gostaria que você também falasse um pouco sobre eles, como tem sido essa experiência. É, assim, ela, o filme, né, chama The Giver, né, que é o doador de memórias. Ele concentra em uma só figura todas as memórias de um passado, né, um passado que é a nossa atualidade, e aí é muito interessante a gente trazer, é um filme que tem quase 10 anos, e meio, né, antecipou, né, meio visionário, né, a gente hoje já tem aí essa utilização ampla de câmera, de drone, dessa tecnologia, né, sendo utilizada para nos vigiar, né, o tempo todo, né? A gente tem aí o relógio que conta nossos passos, né? Que, enfim, muito impactante, assim, né? Como que o filme antecipou algo que a gente está vivendo hoje, né? E aí tô puxando esse fio porque foi isso que os clássicos fizeram, né? Eles analisaram com precisão incrível a realidade daquele momento, articulando a realidade daquele momento com a história, e acabaram por antecipar, né, por prever, ou por confirmar só, né, por ratificar o que a gente vive nesse contexto aí de formação de sociedade e de Estado, né? Então, Uhum. nessa disciplina aí, né, que a gente está fazendo, eu que comecei, inclusive, né, eu que puxei o fio aí dos seminários Sim. com o príncipe, né, do Maquiavel. Então a gente começa lá realmente 1513, né, para falar dessa forma de poder, né? E essa realidade distópica do doador de memórias, ela é permeada por relações de poder. Né? Uhum. Os adultos não vivem, nem os adultos vivem o que querem, né? Até mesmo os adultos do filme fazem o que lhes é determinado, né? Sim. E a gente vê também, se a gente for pensar aí na essência, né, na mensagem, né, do príncipe, a mensagem que essa obra nos traz, né, é de que vão haver pessoas que não estarão 100% satisfeitas, né? Se tem, para você conquistar o poder, para você conquistar o que você quer, você vai ter que desagradar,
parte da sociedade, de certa forma, e a gente vê isso no filme o tempo inteiro, né? A parte da sociedade que está ali retratada no filme vive o que lhe é determinado viver, né? E aí a gente tem também algo muito interessante, uma figuração, né, muito interessante disso, que é a injeção que tira a emoção, né? Sim, Todas as pessoas que vivem ali nessa comunidade distópica do doador de memórias, elas só saem de casa após tomar uma injeção que lhes tira a emoção, né? Então, essa emoção também ela tem a ver com poder, porque sem a emoção você está mais voltado, né? O Maquiavel ali fala de desagradar. Se você tem a emoção bloqueada, você não está nem desagradado, nem agradado, está tudo bem, está de boa, né? A gente vê também, falando aí do Hobbes, andando mais um pouquinho, né? Com o Leviatã, né? Esse espaço aí onde está essa sociedade é um espacinho que sobrou, né? A gente vê ali em volta um lugar, um planeta um pouco devastado, né? Então, o homem, a mensagem que o filme indiretamente passa é que o homem precisa desse controle. O homem, ele realmente é o lobo do homem, ele é o lobo do meio que ele vive, né? Ele tem esse alto potencial destrutivo, então coloca ele aqui, coloca a câmera para vigiar, coloca a regra, tira a emoção, só assim vai dar certo, né? Então, é como se o filme também tivesse aí, né, retomando esses clássicos. E olha, vocês estavam certíssimos, gente. A gente pode também falar, trazer o Marshall, né? Quando fala na cidadania, classe social, status, né? Esse lugar também distópico, né? Ele é neutralizado nela. Não uhum, tem, a gente tem ali os anciãos, mas não tem liderança, não tem pobre, não tem rico, tem essa questão, as cores, né? É preto e branco, é sem emoção, é aquilo ali, ó. Aquilo ali é a cidadania, né? É o aceitável para a gente ter estabilidade, né? Então a gente também consegue aí trazer mais esse clássico, né? E também, né, os aparelhos ideológicos, né, do Estado estão ali presentes o tempo todo no filme, né? Essa essa dominação totalmente coercitiva, né, que é insumo desses clássicos e que está ali no filme sendo utilizada em larga escala, né? Ou seja, os clássicos anteciparam um futuro distópico, né, que é retratado no filme. exatamente, né? Eu lembro muito, por exemplo, os nossos professores na aula acabam trazendo, por exemplo, uma ideia de que os clássicos são clássicos porque eles continuam nos dizendo coisas, né? Então, por exemplo, você pensar, por exemplo, na servidão, da servidão voluntária do Etienne de La Boétie também, né? É um ponto para a gente pensar no papel desses sujeitos que estão sujeitos também ali àquelas condições daquela estrutura que é montada para aquelas pessoas, dentro daquela realidade, bem como, por exemplo, a gente pensar em Hannah Arendt, né? Com essa ideia de banalidade do mal, toda a forma que a gente vai observando quantas concessões são feitas ali para que, vamos viver aqui, mas que mal tem? De repente a gente tomar uma injeção e isso aqui que a gente faz com as crianças pouco importa, porque é quase naquela ideia assim, não, esse é um mal necessário. E pensando, por exemplo, até na nossa realidade hoje, né, a gente está discutindo algo que envolve a tecnologia também, tem o quanto tem de, por exemplo, quanto esses sujeitos vão se blindando, e é um movimento semelhante que a gente faz, por exemplo, quando deixa de seguir, quando a gente bloqueia, e aí a gente quer ver o mundo todo de uma cor só. A gente não aceita mais ver a diversidade, a pluralidade. A sociedade ela está cada vez, por mais que, e é uma parada muito sinistra, porque por mais que hajam avanços, parece que cada vez há coisas piores, pô, que acontecem nesse sentido. A gente está vendo cada vez mais movimentos de intolerância, pessoas que, tipo assim, não aceito a religião do colega, eu não aceito é, a identidade.
do colega, eu me recuso a chamar ele pelo nome, ou ela pelo nome que essa pessoa escolheu. Então, tipo assim, a gente tem visto esses movimentos e isso, de certa forma, também envolve as nossas pesquisas, né? Porque quando a gente pesquisa processos formativos, processos de desigualdade, práticas educativas, esses clássicos retornam, as temáticas do filme continuam aparecendo, continuam, de certa forma, vigorando ali no vocabulário das nossas pesquisas, das problemáticas das nossas pesquisas. E agora, falando um pouco mais sobre as nossas pesquisas, Maria, eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre a sua pesquisa, como esse filme, por exemplo, ele tem falado nas suas pesquisas, ou melhor, ele pode ser vislumbrado naquilo que você tem pesquisado, bem como esses clássicos, né? Como que esse caldeirão aí, essa loucura, 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 não, Luciano Huck nem apresenta mais Caldeirão do Hulk. Não, agora é o Desviou, né? ex-Faustão, né? É É, isso. E o isso. Hulk é o ex-Faustão. Pois é. Agora, enfim, foi uma brincadeira desatualizada aqui, mas como aqui a gente não tem nenhum aparelho para modificar esse meu discurso, então fica ainda o questionamento. E da sua pesquisa você consegue transpor para a realidade do filme, transpor para a realidade destes clássicos? É, como eu disse, né, eu estudo a relação aí juventude, trabalho, educação, né, mais especificamente a qualificação profissional, né, é, e o filme, Alan, logo de saída, assim, eu consegui fazer paralelo com a minha pesquisa, porque o mote do filme é a passagem, né, da adolescência, da juventude, né, daquele trio ali de amigos, né, a Fiona, o Jonas e o terceiro amigo, qual é o nome dele mesmo? Eu anotei aqui o nome de todo mundo, justamente para a gente poder conversar. Mas é a passagem da vida desses três amigos, né, que são aí adolescentes Escher. Então, o Jonas, a Fiona e o Escher, eles devem ter aí, estão quase fazendo 18 anos, não sei, mais ou menos assim, né, essa Isso, faixa mais ou menos. etária, né, eles vivem aí nesse futuro distópico e tal, e eles estão passando para a vida adulta. A passagem para a vida adulta nada mais é do que você receber a sua profissão, né? Que também é a puxada do fio condutor do filme, porque o Jonas, um dos três amigos, ele foi escolhido para ser o doador de memórias. Né? Essa vai ser a Sim, profissão dele, que não é uma profissão comum, só tem um, né, por vez. Ele vai ser preparado para ser uma profissão de grande sofrimento, né? Porque ele guarda todas as memórias com ele, é o né? Mas eu famigerado professor de história, né? O é isso Jonas, no aí. fim, ele foi escolhido para ser professor de história Professor naquela. de história, o guardião da história, né? E será que a nossa solução é deixar a história de lado, né? Será que a nossa solução é nesse caminho, né? Será que é assim que a gente aprende com os nossos erros, guardando os nossos erros na mente de uma só pessoa, Pois é. né? Acho que não. Não. Mas aí, assim, eu consegui já de saída fazer esse paralelo com a minha pesquisa, porque e também com os clássicos, né, de que é esse meio social que determina primeiro que você tem que ser alguma coisa e que coisa é essa que você tem que ser. Né? Ao mesmo tempo que o Jonas foi escolhido para ser um doador de memórias, a Fiona ela vai ser uma cuidadora de bebê, ela vai cuidar dos bebês, né? Nessa sociedade, adultos cuidam dos bebês, eles se organizam, né? E o Asher vai ser um piloto de drone. Então, assim, a Fiona não engravidou, mas escolheram por ela que ela vai cuidar de bebê, sabe? Qual é o meio social ali que definiu a profissão da Fiona? E como a Fiona não sente, ela também tá ótimo ser cuidadora, né, de bebê. Sim. Então, são três jovens ali, imersos num meio social totalmente coercitivo, né, que determina o que eles devem ser. É um futuro distópico, mas a gente pode perfeitamente, falando de programas de aprendizagem, falando dessa
dessa profissionalização obrigatória atrelada ao ensino médio, né? A gente pode trazer esses temas que me são caros, né, para essa discussão, né, do meio social que define a profissão e como que a profissão ela está atrelada à formação da sociedade e se for uma sociedade coercitiva, até a determinação dessa profissão vai ter esse caráter coercitivo e, e, e que e que determina, né, que deixa com que a pessoa não tenha tantas, que a pessoa não seja ela, né, afastando a diversidade que você trouxe agora, né. Uhum. Então eu fiz esse paralelo muito forte já desde o início com esse mote, né, da criação, da formação da profissão ali como estreia do mundo adulto, né, e todas as discussões que isso envolve. E eu acho curioso, né, é essa arbitrariedade, né, que vem desse aparelho, né, de dizer o seguinte, olha, você vai ter uma determinada profissão. De certa forma, isso também dialoga com minha pesquisa, né? Eu trabalho É, com vestibulares sociais, onde, por vezes, a carreira daquela pessoa ali é determinada pelo meio onde ela está. Será que todo mundo que está ali vai ter reais condições, se é que elas existem? Porque eu acho que nas nossas duas pesquisas dialogam uma ideia de meritocracia também, né? De que é capaz, você é capaz de, com esses conhecimentos que eu estou compartilhando aqui com você, que eu estou mediando aqui nesse ambiente educacional, de alcançar aquilo que você quiser. Então, eu acho que é um discurso que ele é muito sensível, né? E eu penso que o filme ele também metafora muito com relação a essas experiências, né? De você, não, você vai ser responsável por isso e você não pode mudar de profissão, você não tem liberdade de ter uma escolha, né? E todas as problemáticas que isso vai trazendo, a questão do conhecimento, né? E o quão perigoso, o quão nocivo pode ser uma consciência para com a realidade social que você está inserido e o que nós estamos fazendo para vender a nossa liberdade, né? E falando sobre essa questão dos dados, né? Isso acontece muito na nossa sociedade também. A gente vai fazendo concessões para viver ali, né? Mas até tem uma frase do Rapa, né, que eles na música que fala: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão, né? Então, assim, quais prisões nós estamos nos colocando hoje em dia, né? E quais aparelhos têm construído essas prisões? Eu acho que isso dialoga com as pesquisas, é fundamental para pensar em Estado e sociedade. E eu penso que esse debate aqui ele poderia, assim, render pano para manga. A gente poderia falar sobre várias coisas. E eu acho que, assim, é sempre bom revisitar os clássicos, é sempre bom continuar compartilhando, né, sobre essas teorias. Eu queria te perguntar, você tem alguma outra coisa para acrescentar do filme que te chamou a atenção, que você gostaria ainda de destacar ou comentar da minha fala? eu gostei, eu não sei se eu vou acabar antecipando alguma coisa, mas eu gostei muito daquela figura, né? Porque, como você disse, o filme é muito metafórico, né? E aí esses três jovens eles entram num triângulo que tem no filme que é feito de folhas ali. Para entrar naquele triângulo, eles passam por uma quedinha d'água, então eles se molham. Tem uma coisa de ser divertido, de ser diferente. E aparentemente ali não é um espaço super tecnológico com câmeras, né? Então que espaço é esse, né, que o filme tá incitando ali a gente a pensar, né? Tem contato com a natureza, tem outros elementos, você tá seco e aí você se molha de roupa, então é divertido passar por aquela porta ali que é uma queda d'água, ali dentro é um ambiente que parece que não é aquele ambiente climatizado tecnologicamente como é o ambiente de fora. Alguma mensagem tem ali, né, naquele triângulo. Também acho muito interessante a imagem
do filme, né, de ser dele se, né, tem várias vezes, né, como tem essa questão do drone, a gente consegue ver de, né, de outro plano, né? Então, como que é um pedaço de terra delimitado? Será que a gente consegue? Será que essa sociedade distópica, ela é possível em maior escala? Será que é viável, né? Não sei, enfim. Então, são duas imagens que o filme me traz, assim, que eu gostei muito de refletir, discutir depois, durante, né? Eu sou uma pessoa que vê filme falando, eu tenho esse defeito, Não, assim, eu também. horrível, horrível. Mas se eu não falar também, eu quase morro. Então, também conversei, né, durante o filme sobre isso, né? Sobre essas duas imagens, esse triângulo que traz a natureza, a água, que não é tecnológico, não é um triângulo tecnológico, e aí ele se destaca, porque todo lugar é muito tecnológico. E também essa noção desse controle que é feito no espaço ali restrito, né? A gente nunca vai viver no espaço restrito, né? A gente é terrestre, estamos aqui no planeta Terra, que é diverso, que é, né, enfim, que tem aí a questão climática, que ele precisa de uma certa sustentabilidade, né? Não dá para produzir tudo sem. Enfim, né? Essas duas imagens do filme me trouxeram bastante discussões durante e depois do filme também. Não, e com certeza vão continuar trazendo, porque esse cine debate não acaba aqui. Aí, nesse momento, eu falo com esse público que nos acompanha, de, tipo assim, comente aqui, interaja conosco. É sempre bom a gente ir suscitando novas discussões, porque às vezes, poxa, isso aqui também é interessante, ou se você ainda não conhece esse filme, ele está disponível também aí na internet, é fácil de achar. Então, assim. Vamos socializar essas pedagogias, essas experiências. É muito importante isso também, por isso que eu falo novamente. Todo mundo que já viu um vídeo na internet sabe, tem que curtir, tem que compartilhar para que mais pessoas possam alcançar este vídeo. E já está chegando ao fim. Ah, e aí, a parte final. É sempre triste, porque então, né, eu encontrei uma colega aqui que gosta de falar como eu e a gente vai falando, mas todo carnaval tem seu fim, estamos encerrando este Cine Debate aqui. Maria, para mim é um prazer estar aqui contigo, Cine Debatendo, é muito legal ter esse exercício de você comentar sobre produções audiovisuais, porque são repertórios que, quem sabe, podem aparecer numa dissertação, num artigo, num trabalho monográfico, ou numa apresentação específica. Quantas discussões podem ser suscitadas a partir desta obra para a minha pesquisa, para a sua pesquisa e de outros colegas que podem estar assistindo isso aqui. Então, eu agradeço demais pelos pontos que você trouxe, super relevante, e gostaria de passar a palavra para você também e fazer a sua despedida. Ah, eu adorei, Alan, né? Eu já tinha te feito esse agradecimento, mas faço aqui de novo. Acho que materializa, né? A gente precisa materializar a academia, a pesquisa, os clássicos, né? E, poxa, que a forma melhor de fazer isso do que comentando um filme, né? Um filme, como você disse, está aí acessível para todo mundo, gratuitamente no YouTube. Um filme muito interessante, tem a Meryl Streep, tem a Taylor Swift, né? A Katie Holmes, a Odeia Rush, só atrizes aí que consagradas, né? E que estão aí na mídia. Como eu disse, né, materializar essas discussões me traz esperança, né, me traz esperança de realmente ser a mudança que a gente acredita, de sair um pouco desse lugar de, nossa, né, analisar e criticar, tá, mas e aí, né, para onde a gente está caminhando, a juventude, né, você que trabalha com pré-vestibular social, né, a gente vai continuar a gente vai continuar permitindo aí que os nossos jovens tenham que lidar com uma relação candidato-vaga, né, que acaba
impedindo os sonhos, né? Então, olha que forma interessante da gente suscitar essas discussões que precisam extrapolar o muro da academia, né? E fazer isso com o Cine Debate foi muito gostoso. Me chame sempre, eu sou faladeira, Pode não deixar, sou pode deixar. tímida, poderia conversar aqui sobre esse filme tranquilamente por horas e horas. Muito obrigada, foi um prazer, Alan. Então é isso, pessoal. Depois dessa fala incrível, é impossível você não deixar seu like, você não compartilhar esse vídeo, pelo amor de Deus. Gente, esse vídeo aqui vai também estar disponível no YouTube, talvez você já esteja assistindo ele pelo YouTube. E é isso, o Cine Debate, ele acontece mensalmente. O Fora da Sala de Aula continua produzindo coisas, então curta as nossas redes, acompanhe o nosso trabalho. A gente faz um importante trabalho de divulgação científica também. Então, assim, acompanhe aquilo que a gente tem feito. A gente adora ler os comentários, ouvir as recomendações. E temos o evento do grupo GENEPS, que vai ocorrer agora em dezembro. Então, procure saber, procure se informar, procure se inscrever, participe conosco. É sempre importante ter a diversidade conosco aqui. Então é isso, pessoal. Abraço e até mais. Tchau.